Meus amados, nós vamos meditar hoje numa palavra que se encontra em Gênesis capítulo 38. Gênesis 38, o versículo 12 em diante. Eu quero falar sobre um pecado que Judá cometeu e que foi tirado dele 3 coisas. E espiritualmente o que isso significa para nós, tá? Então o título da nossa mensagem é: as 3 coisas que o pecado tira de você, que o pecado rouba de você, que o pecado tira da sua vida. Então vamos, Gênesis capítulo 38, versículo 12 em diante, diz o seguinte: alguns anos depois, a mulher de Judá morreu. Quando terminou o período de luto, Judá e seu amigo Ira, o adulamita, subiram a tina para supervisionar a tosquia das ovelhas de Judá. Alguém disse a Tamar, seu sogro, está subindo a tina para tosquear as ovelhas. Tamar sabia que Selá já era adulto, mas nenhuma providência havia sido tomada para que ela se casasse com ele. Por isso trocou suas roupas de viúva para disfarçar-se e cobriu-se com um véu. Depois foi sentar-se junto à estrada da vila de Enaim, no caminho para Tina. Judá a viu e pensou que fosse uma prostituta, pois ela estava com o rosto coberto. Ele parou à beira da estrada e, sem saber que era sua própria nora, disse: quero me deitar com você. Quanto você me pagará para deitar-se comigo? Perguntou Tamar. Eu lhe mandarei um cabrito do meu rebanho, prometeu Judá. Mas o que me dá como garantia de que mandará o cabrito? Perguntou ela. Que tipo de garantia você quer? Replicou ele. Ela disse: deixe comigo seu selo pessoal, junto com o cordão dele e o cajado que você está segurando. Judá entregou os objetos, depois teve relações com Tamar e ela engravidou. Em seguida, Tamar voltou para casa, tirou o véu e tornou a vestir as roupas de viúva, como de costume. Mais tarde, Judá pediu que seu amigo Ira, o adulamita, levasse o cabrito para a mulher e pegasse de volta as coisas que ele havia deixado como garantia. Ira, porém, não conseguiu encontrá-la. Perguntou aos homens que moravam ali: onde posso encontrar a prostituta do templo que estava sentada junto à entrada de Enaim? Aqui nunca houve uma prostituta do templo, responderam eles. Então Ira voltou para onde Judá estava e lhe disse: não conseguia encontrá-la em lugar algum. E os homens da vila disseram que lá nunca houve uma prostituta do templo. Que ela fique com as minhas coisas, disse Judá. Mandei o cabrito como tínhamos combinado, mas você não a encontrou. Se voltássemos para procurá-la, o povo da vila zombaria de nós. Uns 3 meses depois, disseram a Judá: sua nora, Tamar, se comportou como prostituta e por isso está grávida. Judá ordenou: tragam-na para fora e queimem-na. Quando a estavam tirando de casa para matá-la, ela enviou a seguinte mensagem a seu sogro: estou grávida do homem que é dono desses objetos. Olhe com atenção, de quem são este selo, este cordão e este cajado? Judá os reconheceu de imediato e disse: ela é mais justa que eu, pois não tomei as providências para que ela se casasse com meu filho Selá. E Judá nunca mais teve relações com Tamar. Meus queridos, para você entender um pouco melhor essa história, Judá tinha 3 filhos: Er, Onã e Selá. Er casou com Tamar, mas morreu, não teve filhos. A lei do cunhado, então, determinava que o irmão mais novo, logo depois do irmão que faleceu, casasse com a esposa do irmão, com a cunhada, para que ele tivesse filhos com ela, e os filhos que ele tivesse com ela, o primeiro filho receberia o sobrenome do irmão que morreu, para que o irmão pudesse deixar descendência sobre a terra. Só que Onã, quando casou com Tamar, não queria ter filhos com ela, porque sabia que os filhos não seriam seus. Ele então mantinha relações com ela, mas lançava o sêmen ao chão. Isso foi mal aos olhos do Senhor, e o Senhor tirou a vida dele. Agora ficou Selá, o filho mais novo. E Judá teve medo, talvez achando que essa mulher tivesse maldição, alguma coisa, e ele se recusou momentaneamente, temporariamente, a entregar Selá, seu único filho, para casar com Tamar. E ele disse: não, deixa o menino crescer, deixa ele ficar mais maduro, que aí ele vai poder casar com você.
Só que Tamar percebeu que Selá chegou à idade adulta, já poderia casar. Mas Judá ficava, sabe, queridos, protelando, empurrando com a barriga, adiando entregar este rapaz para casar com Tamar, para que ela pudesse, né, queridos, seguir sua vida. Era a lei que Deus havia determinado. Então ela soube que que Judá haveria de ir para Tina para ver as tosquias das suas ovelhas. E quando ela soube dessa notícia, ela tirou as vestes de viúva e colocou vestes de prostituta e colocou, queridos, um véu sobre o seu rosto. E ela então vai e fica no caminho, sabe, perto da vila de Enaim, que era caminho para a vila de Tina. E quando Judá passa, percebe que ela, vestida sem reconhecer que era sua nora, pensando ele que ela era uma prostituta, até porque ela estava vestida como tal, ele disse: eu quero me deitar com você, eu quero manter relações com você. E aí ela perguntou para ele: o que você vai me dar como pagamento? Eu vou dar para você um cabrito. Mas ela percebeu que Judá estava apenas montado no seu animal, não havia nenhum cabrito com ele. Ele estava indo para ver a tosquia das ovelhas. Mas você não tem nenhum cabrito com você aí, como é que você vai me pagar? Ele falou: não, eu vou mandar alguém trazer um cabrito para você. Mas o que você me dará de garantia que você vai mandar esse cabrito para mim? E ele disse: o que é que você quer? E ela pediu: eu quero o anel, o selo, o cordão que está ligado ao selo e o seu cajado. Judá prontamente entregou esses 3 objetos para ela, e ela com um véu no rosto, e ele sem saber que era sua própria nora, ele manteve relações com ela. Depois ele foi embora. Quando terminou ali, ela voltou para sua casa, tirou as vestes de prostituta e vestiu-se com vestes de viúva. E ela engravidou, queridos. Judá depois manda Ira, seu auxiliar, levar o cabrito. E quando ele vai procurar a mulher, não encontra. Ele procura para os homens que estavam ali por perto, onde estava a prostituta do templo. Por que prostituta do templo? Porque alguns deuses no passado, eles tinham, né, os deuses que eram adorados por homens, deuses criados por homens, tinham prostitutas, mulheres que faziam, os cultos na verdade eram orgias sexuais. E elas iam para os cultos para se relacionar sexualmente com os homens, como uma forma de adoração aos deuses que os próprios homens criaram. Onde está a prostituta do templo? Não tem nenhuma prostituta do templo aqui, disseram os homens para Ira. Ele voltou com o cabrito, e Judá disse: olha, eu mandei o cabrito para ela como pagamento, né? Mas já que ela não estava lá, nós vamos deixar de lado, eu deixo esses objetos para ela. Ele desprezou o seu anel, o seu selo, né? Anel e selo é a mesma coisa, depende da linguagem da Bíblia. Desprezou o cordão e o cajado. Passado 3 meses, é descoberto que Tamar está grávida. Ela não teve mais como esconder a barriga. E a notícia chegou para Judá. E Judá estava em casa com seu filho Selá, esperando o momento certo de entregar Selá para casar com Tamar. Mas quando ele soube que ela estava grávida, e se ela não estava grávida de Selá, que era para ser seu marido, então ela estava grávida de outro homem. Então Judá disse: conforme a lei, levem ela para fora e matem ela a pedradas, apedrejem ela. Quando iam levando ela para matá-la, ela disse: olha, antes de vocês me matarem, mostrem isso aqui para Judá, porque os donos desses objetos é o pai do meu filho. Quando Judá reconheceu os objetos, ele disse: essa mulher foi mais justa do que eu, porque eu fiquei enrolando, protelando, passou do prazo, do tempo, para me entregar meu filho Selá para casar com ela. E agora ela foi obrigada a fazer isso. Depois, queridos, a Bíblia diz mais futuramente que ela teve gêmeos, né, dos filhos que ela veio estar grávida de Judá. Mas eu gostaria de falar para você dos 3 objetos que Judá entregou para Tamar, sem saber que a sua nora, né, que era a sua nora, porque ela estava vestida de prostituta e estava com um véu no rosto. Ele entregou 3 coisas. E são exatamente essas 3 coisas que nós perdemos quando nós pecamos. A primeira coisa que ele entregou era o selo. O que era o selo? Como o nome já diz, era algo que era usado para selar, para marcar. Selo é uma marca, queridos. O selo na Bíblia, tá, é representado pelo Espírito Santo.
Todo homem que entrega a vida para Jesus, toda mulher que entrega a vida para Jesus, ele é selado pelo Espírito Santo. A Bíblia chega ao ponto de dizer que o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação, a garantia da nossa salvação. O selo era uma marca, ela servia como uma identidade, como uma assinatura. Você lembra do filho pródigo, quando ele voltou para casa? O pai, quando recebeu ele, mandou trocar as vestes, tirar as vestes sujas, rasgadas, aquelas vestes de maltrapilho, e colocou nele umas vestes novas. Colocou sandália nos pés e colocou um anel no dedo. O anel no dedo, queridos, era o brasão da família, o símbolo da família, era o selo que identificava para que família, de que família aquela pessoa pertencia. Hoje nós temos a certidão de nascimento, hoje a gente tem o registro geral, né, quer dizer, a identidade. No passado, a identidade, a certidão de nascimento era esse anel, que também era chamado de selo, porque toda vez que os homens fechavam o negócio, eles usavam um anel para selar, para fazer uma marca no documento. Então qual é a primeira coisa que você perde quando você peca? Você perde a sua identidade de filho de Deus. Porque o pecado, queridos, nos torna filho do inimigo, filho do diabo. Quando alguém está vivendo uma vida de pecado, ele não está, queridos, como um filho de Deus. Então a primeira coisa que você perde é a sua identidade. No mundo espiritual você passa a ser conhecido não mais como um filho de Deus, mas como um pecador. Lembrando que no mundo espiritual nós somos conhecidos por aquilo que fazemos, não por aquilo que falamos. Eu posso abrir a minha boca e dizer: eu sou santo, eu sou um homem honesto, eu sou um homem reto, eu sou um homem fiel à minha esposa, um bom pai. Eu posso com a minha boca, queridos, criar inúmeros adjetivos para a minha vida, quando na verdade o que vai pesar na balança é aquilo que de fato e verdade eu sou. O Salmo 139 nos mostra que Deus conhece o coração do homem, Deus prova a mente do homem para o conhecer, ele esquadrinha a mente, o coração do homem, ele prova a mente e esquadrinha o coração para conhecer o homem. Deus nos conhece. Em Apocalipse há um texto que diz que o homem na verdade é um pobre, é um cego e nu. Nós não temos nada que Deus não tenha nos dado. Queridos, você é aquilo que você faz. No mundo espiritual, você não é conhecido por aquilo que você diz a respeito de você mesmo. No mundo espiritual, se você mente, você é conhecido como mentiroso. Os anjos, os demônios vão dizer assim: olha, lá vem o mentiroso, lá vem o adúltero, lá vem o prostituto, a prostituta, lá vem o ladrão. Você é conhecido por aquilo que você faz. Eles também podem dizer: lá vem um filho de Deus, lá vem um ungido de Deus, lá vem um servo de Deus. O que você tem feito? Lembrando que o pecado tira de você a sua identidade, rouba a sua identidade, seu semblante muda. O filho pródigo, que eles, quando saiu de casa e gastou a sua herança, voltou todo arrebentado, ferido, machucado. Quem olhava para ele nunca imaginava que ele era filho de um fazendeiro rico. Quando olhavam para ele, pensavam que era um mendigo, que era um homem pobre. Mas o seu pai era um homem riquíssimo. Quando você vive em pecado, ninguém nunca vai olhar para você e pensar que você é filho de Deus. Porque filhos de Deus andam em santidade. Filhos de Deus andam em retidão. Filhos de Deus, que eles andam com honestidade. O Salmo de número 84, versículo 11, diz que o Senhor não negará bem algum para os que andam em retidão. Os filhos de Deus tratam de forma séria seus negócios, compram e pagam direitinho. Como diz o pessoal no popular, não deixa rabo para trás para alguém estar puxando depois. Servos de Deus andam na linha, vivem de forma correta, dão bom testemunho, são pessoas corretas, são pessoas que são admiradas pela sua postura, pela sua conduta, não andam com fofoca, não andam, queridos, com murmuração, não andam se maldizendo. Servos de Deus, queridos, são abençoados, porque andam em retidão na presença do seu Deus. Quando você peca, as pessoas olham para você e jamais vão imaginar que você é filho de Deus. Como imaginar que alguém possa ser filho de Deus se ele está numa boca de fumo, se ele está numa casa de prostituição, se ele está numa mesa de bar, se ele está mentindo, se ele está comprando e não pagando? Não adianta. Se você abrir a boca e dizer que você é servo de Deus, você vai envergonhar o nome de Deus. A primeira coisa que você perde quando você peca é a sua identidade.
A segunda coisa que você peca, queridos, que você perde quando você peca, é o cordão. O significado do cordão. O cordão servia para unir, sabe, queridos, a pessoa ao selo. Para que o selo não fosse perdido, ele ficava, muitas das vezes, em um cordão. As pessoas não usavam o anel no dedo para não serem identificadas e serem sequestradas. Às vezes, o anel estava, queridos, o selo estava ligado ao cordão e estava ligado à pessoa, guardado. Eu não sei se você lembra daqueles relógios do passado, que eles não eram de pulso, eles eram relógios redondos, mas havia um cordão neles, que os homens seguravam na cintura, no cós da calça, colocavam em algum lugar. Para quê? Para que se ele caísse do bolso, não se perdesse, ele estava preso ao corpo. Sabe o que isso significa? Comunhão. O cordão unia a pessoa ao selo. O selo era a identidade. Quando você perde, queridos, quando Judá perdeu o cordão, ele perdeu a comunhão com Deus. Quando você peca, você perde a comunhão com Deus. Porque você para de ter desejo de ler a Bíblia. Você não vai ler a Bíblia em pecado, porque você sabe que a Bíblia vai confrontar você. A Bíblia vai desmascarar você. A Bíblia vai apontar onde você está pecando, onde você está errando. Mas como no momento o prazer do pecado é maior do que o desejo de servir a Deus, você então para de ler Bíblia, você para de orar, porque você sabe que se você for orar, o Espírito Santo vai falar com você, vai te confrontar também, então você não ora. Você para de se congregar, porque o seu tempo agora é voltado para os lugares que dão prazer da sua carne. Você quer estar nas festas, você quer estar aqueles nos lugares onde você sente prazer, que alegram a sua carne, você não quer estar mais na casa de Deus. Então você perde a comunhão com o Senhor. Queridos, quando Saul, que era rei de Israel, quando ele começou a pecar, viveu uma vida de pecado, a Bíblia diz que Deus retirou o espírito dele da vida de Saul. Deus retirou a sua presença da vida de Saul. O que Saul perdeu, queridos, ele perdeu seu reinado, ele perdeu sua fama, sua popularidade, ele perdeu tudo. Mas o que ele perdeu de mais importante foi a presença de Deus. Há pessoas que são pobres, que são humildes, moram em casas simples, casas às vezes feitas de madeira, cujo o piso não tem nem cimento, é o barro batido mesmo, é chão batido. Mas elas são ricas porque elas têm a presença de Deus. Há pessoas que moram em palácios, que são revestidos de porcelanato, casas com piscinas, casas enormes, mansões, mas eles não têm a presença de Deus. O que você tem de mais importante nessa vida é a presença de Deus que garante a sua salvação. Quando Judá perdeu o cordão, ele perdeu a presença de Deus na sua vida. Ele perdeu a comunhão com Deus. Ele havia cometido um pecado, o pecado de prostituição. Ah, pastor, mas ele era viúvo, era homem, tinha desejos. Ele tinha que procurar uma mulher, casar, e com essa mulher agora, com a sua nova esposa, afinal de contas ele era viúvo, com a nova esposa ele poderia então manter relações sexuais, satisfazer seus desejos pessoais, mas não se deitar com uma prostituta. Ainda mais que aquela mulher não era uma prostituta, era sua nora, mas ele não sabia, ressaltando. Ele cometeu o pecado de prostituição, queridos, e o pecado foi doloroso. A terceira coisa que ele perde, a Bíblia diz que ele perdeu seu selo, que é a identidade, ele perdeu o cordão, que é a comunhão, e ele perdeu o cajado. Sabe o que é o cajado? O cajado é o símbolo de autoridade na vida de um pastor. O pastor usa o cajado para afugentar lobos, para se defender contra o ataque de lobos também, porque quando o lobo ataca uma ovelha, o pastor é obrigado a defender a ovelha, o lobo então deixa de atacar a ovelha para atacar o pastor. Então ele usa o cajado para se defender. O cajado, numa ponta, ele tinha uma espécie de argola, tá, aberta, que quando uma ovelha caía no buraco, ele prendia a ponta do cajado, aquele gancho, no pescoço da ovelha e puxava ela de dentro do buraco. Mas a outra ponta do cajado era pontiaguda, também servia quando uma ovelha estava querendo sair do rebanho. Ele, vamos usar um termo comum aqui, ele cutucava, né, queridos, a ovelha para ela voltar para junto do rebanho quando ela queria se sair. Então aquela ponta do cajado pontiaguda, ele usava para se defender de feras, de leões, de lobos que poderiam vir atacar o rebanho do qual estava sob seu cuidado. Quando Judá pecou e ele entregou o cajado, ele perdeu a sua autoridade.
A Bíblia conta em Atos dos Apóstolos que os filhos de Cefas, tentaram expulsar um demônio. Eles disseram assim: nós te expulsamos, demônio, no nome do Deus que Paulo serve. O demônio falou: eu conheço o Deus de Paulo e conheço Paulo, mas vocês quem são? Eu não conheço vocês. O demônio estava querendo dizer: vocês não têm autoridade para me expulsar, porque vocês não servem a Deus. Vocês não têm comunhão com Deus. Vocês não têm a identidade de Deus sobre a vida de vocês. E aquele homem endemoniado então pulou em cima deles e maltratou eles, feriu eles, machucou eles, e eles fugiram acovardados com medo do demônio. Queridos, entenda uma coisa: você não pode pecar, porque quando você peca, você perde a sua autoridade. Uma pessoa, quando está em pecado, ela não somente perde autoridade, ela perde dignidade, ela perde honra, ela perde muita coisa. O pecado é tudo aquilo, queridos, que o inimigo vem e usa para roubar aquilo que Deus já te deu, aquilo que Deus colocou na sua vida. Você percebe que quando Judá pecou, cometeu o pecado da prostituição, ele não se importou com as coisas que ele estava perdendo. Ele mandou Ira pagar lá, levar o cabrito. Ira não encontrou Tamar no lugar onde ela estava, porque ela já tinha ido embora. Quando voltou e disse: olha, eu não encontrei a mulher, eu trouxe o cabrito de volta. É como se Judá tivesse dito: é melhor a gente ter o cabrito de volta do que ter perdido aquelas coisas. O cabrito é mais importante do que aquilo. Presta atenção, queridos, ele valorizou mais o pecado do que as coisas que Deus havia dado para ele e que ele estava perdendo. O pecado torna você cego. O pecado, queridos, cega as pessoas a ponto delas não verem o que elas estão perdendo. É igual quando você faz um apelo para alguém aceitar Jesus, alguém receber Jesus. Na cabeça da pessoa passa tudo que ela vai perder. Ah, eu não vou poder mais ir para a festa, eu não vou poder mais beber, eu não vou poder mais fumar, eu não vou poder mais me prostituir. Ah, eu não vou poder mais fazer isso, eu não vou poder mais fazer aquilo. Ela começa a pensar no que ela vai perder. O inimigo logo coloca na mente dela as coisas que ela vai perder. De um lado está o Espírito Santo mostrando o que ela vai ganhar, mas do outro lado está o diabo dizendo o que ela vai perder. E infelizmente, o que ela vai perder pesa mais na balança para ela do que as coisas que ela vai ganhar. Ela vai ganhar a presença de Deus, ela vai começar a ter paz, Deus vai devolver dignidade, Deus vai devolver honra, Deus vai restaurar, Deus vai restituir, Deus vai transformar a vida dela, vai abençoar a vida dela, a família dela, vai abrir portas sobre ela. Mas a pessoa olha mais para as coisas que ela vai perder com o mundo do que as coisas que ela vai ganhar com Deus. Judá, queridos, olhou mais para o cabrito que ele ganhou de volta do que para os objetos que ele perdeu. 3 meses depois, Tamar aparece grávida. Aí Judá, cheio de moral que não tinha moral nenhuma, cheio de autoridade que não tinha autoridade. Como é que é? A minha nora está grávida? Como é que ela está grávida? Ela engravidou de quem? Se o meu filho que era para casar com ela está aqui? Essa mulher é uma prostituta? Mandem matar ela, ela tem que ser morta pelo pecado que ela cometeu, desonrou o nome da nossa família, aquela coisa toda. Quando pega a mulher, ela diz: olha, mostrem para o meu sogro que a pessoa que me engravidou é dona de tudo isso. Sabe o que é isso? A vergonha, queridos. Porque o diabo, além de levar você ao pecado, a cometer pecado, não, vai lá, comete, ninguém está vendo, ninguém está sabendo. Aí você vai lá, comete um adultério, por exemplo, escondido. Aí depois o diabo pega o seu pecado e coloca holofotes sobre ele. Espalha para todo mundo ver. Espalha para todo mundo saber. Aí você perde dignidade, você perde honra, você perde família, você perde emprego, você perde tanta coisa, queridos, por conta do pecado. Não pense você que o diabo vai levar você a pecar escondido e depois vai manter segredo do pecado que você cometeu. Ele vai ter o maior prazer do mundo de fazer as pessoas saberem o pecado que você cometeu, para envergonhar você. Sabe, queridos, para humilhar você. Por isso a melhor coisa a ser feita é continuar vivendo uma vida de santidade e não pecar mais. Se você está vivendo uma vida de pecado, eu estou aqui para dizer para você: ainda dá tempo para você consertar sua vida diante de Deus. Ainda dá tempo para você restaurar o seu altar de comunhão. Você vai receber de volta a identidade.
Quando o filho pródigo pecou e ele voltou, o pai colocou vestes novas sobre ele. Se você se arrepender dos seus pecados, a sua veste interior, a sua alma vai ser lavada com o sangue do Cordeiro. A sua veste interior, que é a sua alma que está manchada pelo pecado, vai tornar-se branca como a neve. Deus vai colocar sandálias nos seus pés, como foi colocado sandália nos pés do filho pródigo. Significa que os seus caminhos serão mudados. Você deixará de andar pelos caminhos do pecado para andar nos caminhos na presença de Deus. A comunhão com Deus será restaurada na sua vida. Deus vai se alegrar com você, queridos. E Ele vai colocar, aleluia, um anel no seu dedo e dizendo: este é meu filho amado em quem me comprazo. Você torna-se novamente filho de Deus. Você só precisa abandonar o pecado. Se você já é filho de Deus, não volte para o pecado. Queridos, não volte para o lugar de onde Deus tirou você. Não volte. Deus tirou você do pecado da prostituição, do crime, das drogas. Não volte para o lugar de onde Deus já te tirou, queridos. Agora é caminhar em direção ao céu. É caminhar, queridos, em direção ao prêmio que está reservado para nós, que é a coroa da vida eterna. Eu quero deixar essa palavra para você. Quando você peca, o pecado tira 3 coisas da sua vida. Ele tira a sua identidade, a sua comunhão com Deus e a sua autoridade. O que resta é apenas um homem, uma mulher, que vai ficar à mercê da vontade do diabo, que vai ficar à mercê de tudo aquilo que o diabo quiser fazer sobre a sua vida. Mas eu volto a repetir, ainda dá tempo para você restaurar tudo isso na sua vida, porque hoje é o dia aceitável do Senhor. Volte-se para Jesus enquanto você tem tempo. Reconcilie-se com Deus. Se você é um servo de Deus, um filho de Deus, mas que está cometendo pecado, pare imediatamente de pecar. Peça perdão para Deus. Arrependa-se. A Bíblia diz, queridos, que aquele que confessa o seu pecado e arrepende-se dele, encontrará misericórdia do Pai. Mas aquele que encobre o seu pecado nunca prosperará. Provérbios 28:13. Guarde essa palavra no seu coração. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém?